Muito bem. O irmão Anderson Luiz Vivan, ele nasceu em setembro de 75, em Ponta Grossa, no Paraná, né? A mãe dele, ele cresceu no Evangelho, a mãe dele conheceu a igreja aos 11 anos, hoje ela tem 78 anos, né? Ele juntamente com a família, cresceu aprendendo sobre fé, oração, serviço e amor ao próximo. Durante a juventude, ele desenvolveu um forte testemunho sobre Jesus Cristo, e esse testemunho levou a fazer missão de tempo integral, na missão Brasil Fortaleza, de 1997 a 99. Foram 2 anos de muito aprendizado e crescimento espiritual. Foi naquela época que conheci, deixa eu ver, uma das maiores bênçãos que recebi veio na forma de uma história de amor singular, né? Conheci aquela que se tornou minha eterna companheira por meio de uma fotografia. Eu vou deixar o irmão contar essa história, que com certeza vai ter muito mais emoção do que a minha leitura. Eles estão juntos, né, há 25 anos. A maior riqueza do casal são os filhos Jared, Amon e Benjamin. Cada um deles traz alegria e aprendizado próprio. Que mais? Só um minutinho. Ele é formado em História, Filosofia e Sociologia e atualmente está concluindo uma formação em Geografia. A esposa também construiu uma bela trajetória profissional, formando-se em tecnóloga em recursos humanos, contribuindo para a família com dedicação, competência e muito amor. Atualmente, ele continua servindo como professor da escola dominical, como missionário de serviço, um outro missionário de serviço, né, da BYU Pathway em portuguesa, auxiliando pessoas a transformarem suas vidas por meio da educação. Então, eu vou compartilhar com vocês, pessoal, depois a biografia completa do irmão lá no grupo, e eu vou compartilhar aqui para vocês darem uma olhada depois com mais cuidado. A gente vai passar agora a palavra ao irmão Anderson. Irmão, durante a sua palestra, a sua explanação, se eu gostaria, às vezes as pessoas deixam só para o final para fazer perguntas ou comentários, ou às vezes a gente participa, faz de uma forma participativa. Não sei como é que o senhor gostaria de fazer. Olha, eu prefiro que participe. Inclusive, eu faço pergunta Muito bem. Então, como gente, professor. a palavra é com o senhor. Irmão, geralmente a gente fica até umas 10h30, né? Entre mensagem, depois conversa, perguntas. Então, sinta-se à vontade. A palavra é sua, irmão Anderson. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade que a Isabel me convidou essa semana. Eu aprendi uma coisa com a minha mãe, né? Que a gente sempre deve estar preparado. Uma coisa que me ajudou muito quando eu servi como missionária, quase. Kátia, nós estamos fazendo acho que 30, quase 30 anos, 27, 29 anos atrás, eu servi como missionário em Fortaleza. Tive a oportunidade de passar por todo o Ceará, pelo Piauí e pelo Rio Grande do Norte, até a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, o Evangelho de Jesus Cristo ele é maravilhoso. Ele traz uma gama de amor e de informação. Então, e a Igreja de Jesus Cristo é uma igreja que os membros têm que estar sempre preparados, né? Sempre tem que estar apto. A minha mãe me ensinava, quando eu era criança, eu queria usar o óleo consagrado que eu via dos irmãos. Eu não tinha pai, meu pai faleceu, eu tinha 7 anos de idade. E a mãe falou: não, um dia você vai usar, né? Mas ela falou: mas o mais importante não é só ter, é na hora que precisar, você esteja digno de poder usar. Então é algo muito marcante, né? Eu sou muito grato pela minha família, por parte de mãe, todos são membros da igreja. Moro na cidade de Pato Branco. Hoje eu moro em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, né?
A, a minha história realmente aconteceu numa viagem a Foz do Iguaçu, na casa do meu irmão, que hoje mora em Pato Branco. Ele estava em Foz do Iguaçu. Uma moça da igreja, na hora do almoço lá na casa deles, mostrou uma foto dela com uma moça sentada junto com ela no sofá. Eu testifico a vocês, eu me apaixonei pela foto. Vinha sair de Foz do Iguaçu, vinha a Ponta Porã conhecer ela. E 5 meses depois eu estava casado. E estamos casados há 25 anos, né? Estamos vivendo junto com, dentro do Evangelho de Jesus Cristo, participando. Minha cidade faz fronteira com o Paraguai. Ela faz fronteira com uma cidade chamada Pedro Juan Cabaleiro. É só atravessar uma rua, você está em outro país. Então é bem interessante. E nós temos a igreja dos dois lados, né? Então você pode tanto ir numa reunião sacramental em português, ou você pode atravessar a rua e ir numa reunião sacramental em espanhol ou em guarani. Em algumas eles, quando não tem pessoas de outro país, eles falam em guarani. É muito, muito linda a reunião deles em guarani. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder compartilhar aquilo que eu aprendi durante toda a minha vida, tudo aquilo que eu aprendi, não só como filho, mas como um jovem que fez seminário, fez instituto, que serviu uma missão de tempo integral, que construiu uma família, que trouxe uma contribuição. Acho que a Márcia quer falar alguma coisa, Márcia? Ela levantou a mão? Não? Pode ficar à vontade, no meio do caminho pode perguntar. Eu adoro estar conversando. E durante esse tempo que eu servi, né, o tempo que a gente, da minha família, perdão, né, tive meu filho mais velho, né, o Jared, serviu como missionário no Rio Grande do Sul entre 22 e 24, na missão Porto Alegre Norte, né, ele teve lá na missão. Eu servi missão Fortaleza, meu irmão serviu missão Minas Gerais. Moro em Bataporã. Seja bem-vindo. Meu sobrinho serviu Agora já consigo. missão. Ok. Meu sobrinho serviu missão São Paulo Sul, se não me falha a memória. Então, é uma vida inteira dentro da igreja, uma vida inteira participando da igreja. E aí a gente pensa, né? A gente está falando e parece que tudo é mil maravilhas, né? Que tudo que acontece na nossa vida é só alegria e felicidade, né? Eu queria pedir para que nesse momento, né, cada um de vocês refletisse silenciosamente, né, nesta noite. Eu convido a vocês a pensarem numa dificuldade que vocês estejam passando nesse momento, seja ela familiar, uma enfermidade, um desafio financeiro, uma oração que ainda não foi respondida, uma saudade de alguém que passou na vida de vocês, né? E guardem essa situação dentro do coração enquanto a gente conversa e fala um pouquinho mais desse grande amigo, do nosso grande irmão que é Jesus Cristo. Em algum momento da nossa vida, cada um de nós passamos por algum tipo de dificuldade. Nós somos testados, né? Nós temos essa provação. Hoje eu sirvo também como professor da escola dominical. Eu amo ser professor da escola dominical. E hoje, quando eu ministrava a aula, né, quando eu falava sobre o Ezequiel e Josias, né, como eles foram testados, como eles foram tiveram grandes dificuldades, mas o ponto-chave da aula dessa semana é confiar no Senhor. E muitas vezes a gente
passa por algum tipo de dificuldade e pensa, puxa, como que eu vou confiar no Senhor? Né? E como que eu vou me esforçar para que isso aconteça? Né? Então, o elder Neil Maxwell, ele disse o seguinte: a fé em Deus inclui fé em seu tempo. Né? E muitas vezes, até na aula do Vem Me Segue dessa semana, ela fala que muitas vezes a gente quer as coisas para ontem. Na maioria das vezes as coisas não são. Passa um tempo. Mas quando a gente confia no Senhor, quando a gente mostra para Deus que a gente está disposto a fazer, confiar mesmo nas piores tempestades que a gente passa, a gente consegue compreender, a gente consegue ter uma resposta, a gente consegue que a dor não desapareça, mas que essa dor mude a nossa visão. Uma outra citação do presidente Nelson, ele diz que a fé em Jesus Cristo é o maior poder disponível para nós nessa vida. E eu fico pensando, né, fé, né? E todo mundo, rapidamente você pensa, fé sem obras é morta, fé sem... Mas o que é a essência da fé, né? O que é acreditar? O que é praticar? Muitas vezes nós sabemos que ela é uma obra, mas muitas vezes nós não agimos como devemos, como deve ser feito. Então, a nossa fé ela é testada o tempo inteiro. A nossa fé é colocada em xeque em todo momento. Então, toda dificuldade que nós passamos, ela é atestada. E é nesse momento que a gente precisa entender, né, aonde essa dificuldade ela pode me atingir ou não, né? Será nesse momento, será que a gente está disposto, né, a chegar mais a Cristo, a lembrar dele, ou apenas, puxa, Senhor, eu faço tudo certo, eu pago meu dízimo, leio as escrituras, eu vou na igreja, eu ajudo as pessoas, mas será que eu estou fazendo tudo mesmo aquilo? Como o presidente Monson dizia, tudo que você coloca ênfase se torna realidade. Então a gente precisa colocar o amor, né, em primeiro lugar. E a nossa âncora é o Salvador Jesus Cristo. O Salvador Jesus Cristo, ele está sempre conosco, seja nos melhores ou nos piores momentos, né? Lá no livro de Marcos, no capítulo 4, ele conta a passagem quando Jesus Cristo estava atravessando o mar da Galileia, né? Todos nós lembramos, né? E de repente surge uma tempestade, né? Aquela tempestade violenta, as ondas começam para lá e para cá, né? E bate no barco, e o barco quase vira, e os discípulos ficam todos aterrorizados, né? Eles ficam imaginando. E o que acontece? O que Jesus está fazendo? Quem me ajuda? Dormindo. Dormindo. Puxa, vejam só. Já pararam? Parem para pensar agora. Vocês estão no barco com Jesus. Um barco que não tem estabilidade, um barco antigo. E começa uma tempestade e ondas gigantescas para lá e para cá. Você está ali se segurando. E aí você olha do lado. O Filho de Deus está dormindo. E qual foi a reação que eles tiveram? Não, ele que tem o poder, né? Vamos acordar ele, né? E aí o que eles fazem? Eles acordam Jesus Cristo. E quantas vezes nós sentimos assim? Quantas vezes nós precisamos despertar para a vida e pedir ajuda ao Salvador Jesus Cristo? Eu estou entrando para o 6º curso já da BYU, ministrando, né? O irmão falou que dá aula na quinta-feira, eu dou aula na quarta. Meu curso é sobre Jesus Cristo. E já foram, como eu disse, eu entrei no 6º curso, então
eu só dei esse curso até agora. E mesmo repetindo o mesmo curso, eu aprendo todas as vezes que eu ministro ele, né? Que eu tô com a minha turma. Porque cada um de nós tem uma dificuldade diferente. E isso acaba mexendo com cada um de nós. Então, quando nós passamos esse turbilhões de problemas que a gente vive, né? Quando nós recebemos um diagnóstico que não seja favorável, quando nós perdemos emprego, quando perdemos alguém que amamos, quando uma oração parece não ser respondida, a pergunta que vem à mente é: Senhor, tu sabe que eu estou passando? E a resposta dele é: sim, eu sei. Porque Satanás, ele não se importa com o que nós estamos vivendo. E ele não conhece nós. Jesus Cristo conhece nós pelo nome. Ele sabe cada um de nós. Ele sabe o que o Vivan está passando, o que a Márcia, a Sister, a Fabiane, a Kati, a Fábia, todos vocês aqui nessa sala. Ele sabe. Ele não escarnece. Ele sabe o que está passando. Já acordam o Salvador Jesus Cristo, né? Cristo levanta e diz: cala-te, aquieta-te. E o que acontece naquele momento? O mar se acalma, né? Mas o mais importante desse momento é que Cristo não impediu a tempestade. Cristo acalmou a tempestade. Está entendendo o princípio? Nós passamos pelas nossas tempestades da vida. Ele acalenta, ele acalma, mas a gente vive aquilo. O Salvador, ele conhece a nossa dor, e nem sempre ele remove a dor, nem sempre ele remove imediatamente o problema, mas ele nos fortalece. Eu gosto muito de um filme que acredito eu que todo mundo já viu, que é aquele O Noé de Nova York, que o Morgan Freeman faz o papel de Deus. E aí todo mundo tá atemorizado porque o senhor chamou o rapaz lá para ser o Noé, ele tem que fazer uma arca, né? Mas tem uma parte muito especial naquele filme, que é quando a esposa, ela não aguenta mais o que está acontecendo, ela se afasta do marido, ela vai embora, porque ela acha que ele está louco. Por que eu digo que é especial? Porque no meio do caminho ela para numa lanchonete e ela tá lá, vai se alimentar. E aí o Morgan Freeman, que faz o papel de Deus, aparece, né? E ele naquela parte do filme ele é um funcionário, né? E aí de repente ela olha pra ele e fala assim: eu quero mais uma porção de batata frita, mais uns frangos, coisa e tal. E aí ele olha bem na cara: ué, eu conheço você. Você não é a esposa do Noé de Nova York? E ela: sou. E ela faz uma cara muito de triste, né? E ela fala assim: puxa, vocês já sabem da história, todo mundo sabe da história. Meu marido acho que tá ficando louco. Mas tem, logo em seguida, ele diz pra ela, né? Porque ela fala: puxa, mas como é que eu vou aceitar? Como é que eu vou procurar? Como é que eu vou fazer? E aí ele olha pra ela e diz: olha, você acha que se você pedir pra Deus paciência, ele vai te dar paciência? E ela fica quieta e ele responde: não, ela não vai te dar paciência, ele vai criar um meio para qual você adquire paciência.
Se você pedir para Deus para amar as pessoas, Ele vai dar amor para que você ame todo mundo. Não, Ele vai ensinar você o que é o amor. Tem uma passagem em Hamlet de Shakespeare, que Hamlet está perdido na história, ele está apaixonado e ele fala assim: puxa, mas ela não me ama. E aí, nas palavras de Shakespeare em Hamlet fala: eu não posso ensinar as pessoas a me amar, mas eu posso ensinar a elas o que é o amor. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que Jesus Cristo faz por nós. Ele nos ensina a amar os outros. Ele nos ensina a ser um exemplo. Ele nos ensina a viver, a suportar o que nós estamos passando. Ele conhece. E as verdades do Evangelho de Jesus Cristo não são apenas nossas dores. O próprio profeta Isaías profetizou: certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores, e levou sobre si. Então, a expiação do Salvador, ele experimentou a tristeza humana. Ele conheceu a tristeza humana. Se me falha a memória, é João, filho, abre para mim. João 11:35, né, que é o menor versículo da Bíblia, que diz: Jesus chorou. Eu amo esse versículo. Até Cristo chorou. Por que eu não posso chorar? E vocês percebem que Jesus Cristo tinha seus discípulos. Ele tinha as pessoas, mas quando ele estava triste... João 11:35, né? Tá certo. Meu filho está aqui do lado, Jared. Minha esposa também. A gente percebe que Jesus Cristo tinha os discípulos. Eles faziam o serviço deles, faziam as coisas. Mas quando Cristo estava chateado, ele estava triste, ele estava com algum sentimento que ele não estava gostando, ele não ia atrás dos seus discípulos. Ele ia atrás dos amigos dele. Ele ia atrás de Lázaro e Ruth, Raquel, mostrando que não é um cargo que é mais importante, mas uma amizade sincera, né? Quando a gente está disposto, né, a mudar de vida. Esses dias eu estava voltando no mercado com meu filho, e eu gosto de escutar música, né? E gosto de escutar música, eu gosto de todos os estilos, né? E nós estávamos escutando uma música, faz um milagre em mim, né? E aí ele conta que na música, a letra, ele fala que o milagre acontece porque ele subiu para ver. E eu perguntei pro meu filho, falei: você entende o que ele quer dizer? Esse subiu? E ele falou: não, pai. Essa passagem é quando Zaqueu faz um milagre mesmo, o nome da música. Quando Zaqueu subiu na árvore, porque Zaqueu era pequenininho, Zaqueu não tinha tamanho suficiente, era muita gente. Mas Zaqueu falou: não, eu não estou enxergando ele, eu vou subir na árvore. E ele sobe na árvore, e aí ele consegue enxergar. E Zaqueu tá feliz da vida, Zaqueu tá sorrindo de orelha a orelha, sorrindo. E ele acha: puxa, mas eu tô vendo, Jesus Cristo não tá me vendo, mas eu tô vendo. E de repente Cristo vira para ele e fala: ó, Zaqueu, cuidado, você vai cair daí. Aí eu fico imaginando Zaqueu: nossa, ele me viu, ele me conhece, porque Jesus conhece nós pelo nome. E ele falou: Zaqueu, ainda hoje estarei em sua casa. Então, quando a gente abre a porta para Jesus Cristo, não, toda lágrima, toda solidão, toda perda, não existe sofrimento. Ele compreende perfeitamente. E por isso que ele convida a nós, né? Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A irmã, cadê a irmã? Desculpe. A irmã Soares, né? Ela falou um pouquinho sobre minha vida, falou dos meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos maravilhosos.
O Jared, o Amon e o Benjamin. Mas eu queria compartilhar algo especial do meu último filho, Benjamin. Benjamin, Benjamin é a experiência mais incrível de nossa vida. Foi o momento mais incrível. Com 23 dias em casa, nós descobrimos que ele tinha um câncer no rim. E o Benjamin era uma criança muito alegre. Era uma criança que irradiava felicidade. E para quem já passou, teve um diagnóstico de alguém na família de câncer, sabe que quando você escuta essa palavra, parece que o mundo desmorona, né? Acaba com tudo. Ainda é pior quando você escuta que alguém está doente e essa pessoa é teu filho. Ele, entre idas e vindas do hospital, do tratamento, as orações, a esperança, os momentos de fé foram imensos. Mas um dia chegou a despedir. Ele tinha 3 anos de idade. Ontem eu visitava um irmão que não estava indo na igreja. E a última coisa que meu filho pediu foi ir na igreja. Ele falou: papai, mamãe, eu quero ir na igreja, mãe. Eu falei assim, como ele estava com uma respiração um pouco mais complicada, eu disse: não, amor, gente, eu dou aula na escola dominical e volto buscar vocês, vocês vão assistir a Sacramental. E aí a gente foi para Sacramental, ele chegou, não tinha mais posição, infelizmente, para ficar. Colocava de um lado, ele não gostava, colocava do outro, ele não gostava. Mas de repente por Deus, ele deitou no banco e ficou quietinho, né? Quietinho ali naquele momento. E aí veio o sacramento. A minha esposa pegou um pedaço de pão, foi, levou até a boquinha dele. Ele disse: não, mamãe, eu pego. Ele pegou, colocou na boca. Depois veio a água. Ele falou: não, mamãe, eu quero segurar o copinho. Ele segurou o copinho, tomou o copinho. Ele ficou muito calmo, muito tranquilo. E alguns minutos depois, ele só olhou para a mãe com um olhar sereno, sem gritar, sem dar um suspiro. Ele olhou com aquele amor de admiração e faleceu. Ele faleceu dentro da igreja. Quando a Isabel convidou para que eu falasse sobre um assunto, eu não posso deixar de falar. Enquanto eu viver nessa terra, eu vou ensinar minha família e vou prestar meu testemunho. O último pedido dele foi para ir para a igreja. Como negar Deus? Como negar Cristo? Como negar ou achar que tem algo que pode melhorar?
tema, quando eu falo das dificuldades, eu digo para vocês, irmãos, não é fácil. Não é fácil. É uma dor constante. É uma dor que não muda. Há momentos que a ausência dele deixa a gente doido, eu e minha esposa. Mas quando a gente olha pro Jared e pro Amon, a gente vê que o Senhor, ele nos ama. Ele nos deu por 3 anos o nosso filho. E foram incríveis esses tempos que nós passamos juntos. Foi incrível. E eu sei que eu não tenho dúvida nenhuma que as famílias são eternas. Eu sou muito grato ao Senhor pelo selamento nosso. Por nós estar selados juntos, nós sermos uma família eterna. A dor, ela existe. Mas como eu disse anteriormente, o Senhor, ele conhece cada um de nós. E conhece nós pelo nome. Ele sabe o que o Moisés está passando, o que a Carmen está passando, o que a Helena, o Alberto, a Kátia, a Lisa, a Adriele, a Geise, a Rejane, a Júlia, o Paulo, enfim, todos que estão nessa sala. Ele sabe cada dificuldade que nós passamos, cada problema que nós enfrentamos. Irmãos, ele não vai resolver talvez na hora. Vai levar um tempo. Vai levar um tempo. Pode ser na hora, como pode levar um tempo, mas ele vai curar. Ele vai curar. Essa dor que nós sentimos da perda do nosso filho é muito grande. Eu criei um refúgio todo sábado, desde que ele faleceu. Eu vou 6 horas da manhã, eu chego no cemitério. Agora no inverno chego no escuro. É um cemitério aqueles no chão. E o cemitério é muito grande lá no fundo. E eu tenho a minha cadeira lá, que os meninos cuidam, deixam lá, e eu sento e fico do lado da lápide dele. Eu sei que ele é um corpo que tá ali, que não tá, mas eu nunca orei tanto na minha vida, eu nunca estudei tanto na minha vida, eu nunca senti o amor de Deus tão próximo de mim. E ali a gente vai se fortalecendo, a gente vai melhorando em família. Não parece que a gente fala, uma família perfeita. Não, nós temos dificuldade, temos problemas, né? Mas a gente sabe, e eu sempre repito aqui em casa e falo, moçada, nós não temos chance. Nós temos um filho exaltado e vocês têm um irmão exaltado. Para a gente ter ele, nós temos que fazer o melhor do melhor do melhor. E mesmo assim, nós vamos precisar da misericórdia de Cristo para poder chegar no reino celestial e ter nosso filho de novo e o irmão de vocês. E pensando nisso, né, analisando isso, me veio para falar para vocês nessa palestra. Se alguém quiser falar, fique à vontade, tá? Por favor. Me lembrei, eu coloquei aqui nas minhas anotações aqui sobre Jó. Jó perdeu tudo: bem, saúde, filhos. E ele só disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó foi levado ao fundo do poço, ainda cavaram mais um pouco para baixo para ele descer mais. Mas ele sabia que Deus vive. E ele fez a diferença. Nefe foi rejeitado pelos próprios irmãos. Sofreu perseguições, passou fome.
mas ele escolheu confiar. Eu irei e cumprirei. Ele não pensou o que ele tinha que fazer. Eu só vou e vou cumprir. E é isso que nós precisamos sempre ter em nossa mente, o que realmente a gente está disposto. Eu estou disposto a pagar o preço. Eu estou disposto a viver como o meu Salvador deseja que eu viva. Eu estou disposto a voltar na presença dele. O profeta Joseph Smith foi preso, foi perseguido, foi traído, também perdeu filhos, viu a igreja sofrer, mas mesmo assim ele ficou fiel até o fim. Ele não desistiu, ele continuou, ele ele buscou até quando ele atravessou o véu. Ele ficou ali. A Alma e a Moleque também viram muitos inocentes morrerem. Assistiram ao sofrimento sem poder fazer nada. Impedir. E quando eu penso nessa parte, né, do sofrimento sem poder impedir, muitas vezes, irmãos, muitas vezes. Quando o nosso Benjamin fazia o tratamento contra o câncer, e na minha cidade não faz o tratamento, mas só para adulto. Tem que ir à capital do estado, Campo Grande. E eu ficava com o mais novo, com o outro, com a mão, com o do meio, com a mão. E o Jared era missionário. Até minha esposa uma vez falou assim: amor, você não quer? Vamos ligar pro presidente de missão, vamos pedir pro presidente de missão enviar o Jared de volta para ele te ajudar em casa. Eu falei: não. Eu cresci na igreja sabendo que o dia ia fazer missão. Foi os 2 anos mais lindos da minha vida. Eu ensinei meu filho a ser um missionário. E eu vou tirar esse privilégio dele? Não, eu vou lutar, a gente vai lutar, vai ficar aqui. Então ficava eu e o Amon aqui, e minha esposa e o Benjamin lá em Campo Grande. Não dava para ela voltar. Não é como um adulto, você vai para lá, vai para cá. Uma criança é diferente, né? E aí quando você começa a conviver e ver quantas crianças sofrem com câncer, crianças que nascem com câncer. E aí ela ficou no primeira ida, ela ficou 4 meses sem vir para casa. 4 meses sem vir para casa. Mas nós orávamos todo dia por vídeo chamado. Nós líamos as escrituras por vídeo chamado. Eu pedia para os irmãos ir visitar ela lá quando eu não ia, porque quando eu chegava sexta-feira, meio-dia, eu dou aula até 12h20, eu olhava para minha coordenadora, 12h10, olhava para ela só falava: Ivan, vai. Eu entrava correndo no carro, ia pegar o Amon na escolinha, chegava em casa, dava um banho dele, dava um TT, uma mamá, entrava no carro e voava para Campo Grande. E lá eu ficava até domingo de tarde. E eu aprendi nesse momento, né? A minha mãe sempre, a gente sempre ouviu, e minha mãe sempre falava, a gente sempre ouve na igreja que se você quer conhecer o amor de mãe, amor de Deus, você olhe para sua mãe, né? E eu percebi na minha esposa. Era nítido a canseira dela. Era nítido. Porque se você ficar no hospital 2, 3 dias já é horrível. Agora imagine 30 dias sem pôr o pé para fora. E eu chegava lá e eu falava: mãe, deixa eu ficar, eu fico aqui, eu durmo aqui, você vai lá pro um lugar, né,
lugar de apoio chamado ACC, que é uma associação de crianças com tratamento contra o câncer. E ela falava: não, eu só vou dar uma volta pro lado de fora do hospital e eu volto. Eu não vou ficar longe. E ela saía, aí ela pegava e saía com a mão e ficava passeando e brincando com ele algumas horas. Depois ela voltava e aí eu já não podia ficar mais no hospital e nós íamos embora, né? Íamos para casa de amigos. Mas nunca perdemos a confiança. Nós nunca vai passar na cabeça de um pai e de uma mãe perder um filho, né? Mas o Senhor, ele fortalece. O presidente Nelson ensinou: nada abre os céus como uma combinação de maior pureza, exata obediência, busca diligente e sincera, banqueteando diariamente com as palavras de Cristo e o tempo regular dedicado ao trabalho do templo e à história da família. Então, eu na época eu servia na estaca como agora mudou o nome, né, de coordenador do THF. E eu saía lá quando podia, eu ficava lá dentro do CHF e eu ficava lá quietinho, vendo a genealogia da minha família, ajudando os outros, ou a maioria das vezes sozinho. E eu sentia meu filho. Eu sabia que as orações, elas são ouvidas. Não é apenas falar numa oração, mas sim conversar com Deus. Muitas vezes a gente começa a orar e agradece e pede, né? E durante esse tempo eu aprendi a conversar, a não só falar algumas coisas, mas agradecer a Ele, conversar como se Ele estivesse na minha frente. E isso foi nos fortalecendo. Outra coisa que nos fortaleceu muito é as escrituras, né? Isabel, sou teu professor no dia. Outra coisa que nos ajuda muito é o estudo das escrituras. Sempre foi algo comum, mas, né, a gente sabe, tem dias que não lê, tem dias que não faz, e aí virou uma meta diária mesmo. Então, graças ao Senhor, nós temos cumprido, e nós temos uma meta de cada 3 meses ler o livro de Mormon. Esse ano nós estamos entrando, já estamos na 3ª vez. Isso já faz 2 anos, né, filho? 3 anos que a gente tem feito isso. E também uma outra meta: não faltar domingo na igreja. E isso tem nos fortalecido muito. Como eu disse também no início, você pode ler, você pode estudar, você pode fazer, mas você sempre encontra uma nova essência. Eu disse, estou no 6º curso, mesmo curso, desde outubro do ano passado. É as mesmas aulas, mas toda semana a aula é diferente. É diferente. Confesso a vocês que eu já sei de cor todas as aulas. Sei de cor. Mas nunca uma aula é igual a outra. Nunca uma aula é igual a outra. Porque são pessoas diferentes, são vidas diferentes, né? São alunos diferentes. Então você começa a entender, né, que a vida faz com que a gente aprenda. Então, em primeiro lugar, a primeira maneira é orar intensamente. A segunda, estudar as escrituras. Terceira, participar dignamente do sacramento, renovar nossos convênios. Quarta, frequentar o templo, né? Eu vi que estavam falando do templo de Recife, né? Que maravilha, né? Quando eu servi na Missão Fortaleza, nós nem imaginávamos um templo. Hoje já tem um templo. Aqui em Ponta Porã, o nosso templo é de Assunção, então, Paraguai. Então, se a gente quer ir no templo, a gente vai para Assunção. Então, você
entra em outro país. E a irmã estava perguntando se alguém tem uma novidade, né? Essa semana a igreja anunciou o local do templo de Campo Grande. A gente já sabia onde que era, né? Ele já tinha sido anunciado, mas ainda não tinha sido oficialmente dizendo, ó, fica em tal lugar. A igreja publicou nas redes sociais o local do templo onde vai ser em Campo Grande, né? Então, daqui uns 3 anos, talvez 4 anos, a gente vai ter um templo. Daqui da nossa cidade é 310 quilômetros. Assunção é 550 mais ou menos, né? E, e é em espanhol, tem uns que conhecem, outros não conhecem, apesar de que os irmãos se adaptaram, eles são tão amorosos que os irmãos, quando a gente chega lá, que tem a caravana nossa, é tudo em português, é muito bonito. Então, é uma maneira de a gente trabalhar essa influência, de viver essa influência, né? Ampliar. E essa frequência, o templo nos traz isso. Né? Essa frequência ao templo nos traz isso. Eu tive a oportunidade de estar na dedicação do Templo de São Paulo. Em 1979, eu tinha 4 anos de idade. Eu não lembro de nada, eu lembro só que tinha muita gente. Tinha muita gente. Mas uma coisa que sempre abençoou foi que a mãe levava nós ao templo, sempre. A mãe sempre carregava nós, né? E nós crescemos num grupo de 21 jovens. E desses 21 jovens, só um se afastou da igreja. E recentemente descobrimos que ele mora em Brasília. Na verdade, numa cidade satélite de Brasília. Rebelde, mas escuta a gente, conversa. E quando nós íamos pro templo, e nem podia entrar no batistério, nós ficava, quem conhece o templo de São Paulo, irmão, Deus abençoe o senhor também. Quem conhece São Paulo ali tem o chafariz, fica bem de frente na porta, né? E aí nós combinava a piazada, né, a gurizada, nós sentava ali no chafariz e ficava maquinando. Por que eles entram aí dentro? O que eles fazem aí dentro? Nós temos que entrar aí. Não, mas é só quando a gente ficar grande. Não dá pra nós entrar. Falei, não, nós temos que entrar. E eu lembro que um dia nós estávamos lá sentados. E aí. Ó, tá chegando uma caravana, né? Vai entrar um monte de gente. A gente entra no meio deles, né? Mas tinha 5, 6 anos de idade. Né? E a gente entrou. Todo mundo. Não os 21 entrou, acho que uma meia dúzia, os outros ficaram com medo, mas nós entramos. E aí a gente passou a entrar, onde se mostra a recomendação. E aí naquela época, faz tempo que eu não vou no templo de São Paulo, mas você virava assim, tinha onde tinha as roupas, né, do templo. E aí tinha um corredor do lado direito, né? Hoje ele é falecido, era um selador japonês, não consigo lembrar o nome dele agora. E já de idade, eu senti aquela mão leve nas minhas costas. Ele falou assim: Gurizinho, onde é que você está indo? Eu falei: não vou, eu só quero conhecer. Ele falou: não, vai chegar seu tempo. Né? E cada vez que eu vou ao templo, que eu levo, que vai minha família, né? Eu fico brincando com eles nos jardins do templo, né? E fico pensando, puxa, que bênção, né? Ter crescido dentro do Evangelho, ter vivido a primária, né? De poder ter. Na nossa primária, quem dava aula para nós era o patriarca. E a esposa dele, ela tocava piano e cantava para nós. Então, não tinha como, né? A gente não ter esse espírito, esse desejo. E quando nós se ajudamos, né?
Hoje uma irmã na igreja, ela falou, nós não precisamos que me dê bom dia ou dê boa tarde. Muitas vezes a gente precisa só de um abraço, de um aperto de mão, né? A gente só um olhar, um sorriso, né? Então a gente precisa desse momento, né? E elas vão existir, tá? Todos os tipos de dificuldades. Nós já passamos por bastante dificuldades em família. Testifica a vocês que essa dificuldade de perder o filho é muito grande, é muito, muito, muito grande. É muito grande. É tão grande que no mundo, no dicionário, quando você busca uma informação, quando você perde um pai e uma mãe, tem uma definição. Você é órfão. Quando você, o irmão, felizmente perdeu a esposa, ficou viúvo. Mas quando você procura um nome para quando se perde um filho, não tem definição para isso. Não existe uma palavra que possa definir isso. Porque é a inversão de tudo. Né? É a inversão de tudo. E é algo que a gente precisa viver. E eu presto meu testemunho a vocês. Que Deus, ele é perfeito. Jesus Cristo, ele cuida de cada um de nós. Ele conhece nós pelo nome. Ele sabe de nossas dificuldades, sabe dos nossos problemas. Ele conhece cada um de nós. E ele sabe. Ele estava dormindo no barco. Mas ele sabia o que estava acontecendo. E mesmo depois de que acordaram ele acalma. Ele foi um exemplo para nós. Zaqueu não tinha tamanho, mas ele subiu na árvore. A mulher de fluxo de sangue, ela queria só olhar para Jesus Cristo e não conseguia. Ela sentiu o desejo de tocar nele. Ela sabia que ela tinha tanta fé que se ela tocasse, ela seria curada. E no meio daquela multidão toda, né, ela consegue se jogar e toca na veste de Cristo. E ele pergunta, puxa, quem que me tocaste? Como tem tanta gente? Não. Quem me tocou saiu virtude de mim. Os amigos que tinham o amigo paralítico, né? Levaram, chegaram lá onde Jesus Cristo estava, dentro da casa, olharam para casa e falaram, ih, gurizada, e agora? Como é que nós vamos entrar no meio dessa multidão? E eu fico imaginando que um daqueles amigos falou, não, peraí, se a gente chegou aqui, a gente vai entrar. Mas como? Vamos subir. Subir aonde? Vamos subir na casa, no telhado. Eles abriram o telhado e colocaram o amigo deles. Jesus Cristo, ele não se escarnece. Ele cuida de cada um de nós. Ele sabe tudo o que acontece. Ele conhece nossas dores, nossas perdas. Ele caminha ao nosso lado, né? E ele está vivo. Ele ressuscitou. No dia que eu carregava o caixão do meu filho nos meus braços, me passou tanta coisa naquele trajeto. Depois eu lembrei do nosso apóstolo Ulisses, que também passou por uma cena que eu passei, né, carregando seu filho no colo, num caixãozinho, levando para ser enterrado. E depois eu lembrei daquele discurso, o domingo virá. E a minha sexta-feira terrível foi lá no dia
1º de dezembro de 2024. Mas eu sei que domingo vai chegar. E esse domingo vai ser maravilhoso. Ele vai. Nós vamos se reencontrar, nós vamos estar junto. E fazer exatamente o que ele pede. Para encerrar, eu gostaria só de lembrar do versículo que está em Moroni 10:32, que diz: Se vinde a Cristo e sede aperfeiçoados nele. Que a gente possa, cada um de vocês que estão aqui, cada um de vocês com suas vidas, suas dificuldades, não, não desmorone. Lutem. Continuem lutando. Continue vivendo o melhor que você pode ser. Não o melhor para os outros, mas seja melhor. Eu sempre, quando eu estou dando aula, eu estou fazendo alguma coisa, eu sempre penso: o que Jesus Cristo faria no meu lugar? Nunca soou tanto essa palavra na minha vida nesses últimos anos. E o que os outros vão pensar, o que os outros fazem ou falam, não importa. O que importa é o que Jesus Cristo vai falar. Eu quero chegar na frente do Pai Celestial de Deus e escutar: servo bom e fiel, no muito fosse meu, entra no gozo do Senhor. E aí correr abraçar meu filho ao lado da minha esposa, depois os meus outros filhos, e depois esperar as outras gerações que virão, que vão nós vamos ter, e a gente vai poder ser abençoado nesse momento. Muito obrigado pela Isabel. Isabel, muito obrigado por ter me convidado para participar. Muito obrigado por existir um grupo tão incrível que eu nem imaginava que existia. Já são 7 anos, né? Parabéns. São 7 anos. E mesmo na dor na pandemia, nós aprendemos a conversar pelo Zoom, né? E isso trouxe também, mesmo no meio de tanta tristeza, trouxe algo que a gente pode estar perto, mesmo estando longe. A gente pode ouvir, escutar e ver as dificuldades de cada um, mas sempre lembrando que Jesus Cristo conhece nós pelo nome e que Ele sabe o que nós estamos passando. Eu agradeço muito pelo convite, agradeço muito por vocês terem me ouvido. Eu falei 1 hora já. Posso falar, por vontade. Mas eu quero dizer que obrigado por terminar meu domingo e iniciar minha semana iluminado através e abençoado através de vocês. Muito obrigado. E que o Pai Celestial proteja cada um de nós, cada um de vocês. Eu compartilho essa minha pequena mensagem, meu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, irmãos. Uh, ah, eu gostaria de agradecer, irmão, pela mensagem tocante. Eu tenho certeza que tocou no coração de muita gente. O senhor estava falando e eu estava pensando aqui hoje na escola dominical, o irmão que a esposa dele faleceu está com uns 2 anos, né? Ele está passando por muitas dificuldades. Ele já deve ter uns 70 e poucos anos, dificuldades de readaptação, né? Com a falta da esposa. E hoje ele estava dando aula na escola dominical. Ele disse que ele estava num daqueles momentos assim. A esposa dele, que é do Peru, ela sempre falava de anjo da guarda, né? Ah, o teu anjo da guarda vai me proteger. E ele disse que às vezes ele ficava: anjo da guarda, né? Anjo da guarda não existe. E hoje ele disse que ele mexendo, ele foi guardando as coisas do quarto deles, arrumando, não sei, tinha que jogar umas coisas fora e ele estava naquele meio
e ele encontrou uma carta que ela escreveu para ele que ele nunca tinha visto antes, né? E ele disse que na carta ela falava de alguns problemas que ele estava passando agora, porque ela conhecia muito bem, ele não compartilhou o conteúdo da carta, né? E aí, isso eu estava falando, eu fiquei pensando, o Senhor, ele nos conhece tão bem que a esposa dele, não sei quanto tempo atrás, ela escreveu essa carta, o Senhor já sabia que ele precisaria dessa carta quando ela não estivesse mais por perto, né? E aí eu gostaria de só compartilhar meu testemunho sobre o amor do Salvador. Essas 2 últimas semanas eu tenho pensado muito em desistir do grupo, né? Tem sido 7 anos de muita dificuldade também para a gente toda semana trazer pessoas. Não tem sido fácil, eu tenho considerado muito, né? Desistir, acabar com o grupo, né? Porque também pega muito tempo, muito esforço e muita coisa, mas às vezes a gente olha como grupo, e até durante a pandemia ajudou tanta gente, né? E às vezes, no meio das dificuldades, a gente pensa tanto só nas dificuldades que a gente acaba esquecendo das bênçãos. O senhor estava comentando sobre a história do seu filho, e o senhor disse que vocês nunca perderam a esperança. Eu gostaria de fazer a minha primeira pergunta. A gente tem alguns minutinhos para fazer perguntas. Eu não sei se alguém quer fazer pergunta, se quiser, está na hora de levantar a mão. A minha pergunta é, irmão, como é que o senhor, e se eu não me engano, o nome da sua esposa é Kátia, né? Qual é o nome da Kátia, sua esposa? isso. Kátia. É, como foi que vocês ficaram quando vocês viram que o filho de você, que o milagre, entre aspas, não aconteceu, entre aspas, né? E eu faço essa pergunta, eu vou dizer por quê. Meu pai, eu descobri, ele começou a receber a palestra, no mesmo dia ele ficou doente. 3 semanas depois a gente descobriu, eu já era membro, a gente descobriu que ele tinha câncer. Ele se batizou e um mês depois ele faleceu. Mas as minhas orações sempre foram para que ele fosse, nossa, agora que ele se batizou finalmente. Ele vai, né? Mas a coisa não aconteceu. Foi uma época que eu cresci muito espiritualmente. A minha pergunta para vocês é: como ficou a fé de vocês naquele momento? Porque todos nós aqui individualmente nós temos os nossos calvários, né? Os nossos problemas, que às vezes a gente ora por uma resposta que a gente acha que é a forma correta. E aí, como vocês superam? Como foi aquele momento, irmão? Eu não, não comento muito para não as pessoas pensam assim, porque a gente sempre, as pessoas sempre taxam nós de heróis. Mas deixa eu contar um pouquinho para vocês entenderem. Nós casamos e tivemos o nosso primeiro filho, o Jared. E o Jared foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E nós não tivemos mais filhos. Nós não tivemos mais filhos. Quando eu era criança ainda, a mãe foram fazer um projeto num abrigo infantil. E a mãe deixou eu brincando com as crianças. E eu brincando com aquelas crianças, eu lembro como se fosse hoje. Eu perguntei, cadê os pais delas? E eles não sabiam responder. E aquilo me doeu muito. Enquanto nós voltava para casa, eu perguntei, mãe, por que eles não têm pai nem mãe? E minha mãe, eu lembro como se fosse hoje, a mãe falou assim, não, infelizmente os pais deles não puderam cuidar deles, então eles ficam ali. Eu falei, mas como é que vai ser a vida deles, mãe? Não, vai chegar alguém, um anjo, e vai levar eles e vai cuidar deles. E eu fiz uma promessa à minha mãe, uma promessa, mas foi uma palavra minha que eu disse que quando eu crescesse eu queria ter 3 filhos e um tinha que ser de coração. No início até a minha esposa Kátia, ela não ficou meio assim. Vamos ter os nossos filhos, vamos. Só que
nunca procuramos saber se médico, alguma coisa. E aí o Jared cresceu, o Jared chegou próximo da missão, e eu falei, e agora? Nós vamos ficar só nós dois, cadê nós? Precisamos de. Cadê o nosso filho? Ela olhou para mim e falou assim, chegou a hora da gente fazer a adoção. E eu fiquei muito feliz. Muito, muito feliz. E aí a gente fez o processo de adoção, fizemos tudo. E fomos abençoados com o Amon. O Amon veio primeiro. E eu lembro como se fosse hoje, no primeiro dia, quando nós estávamos no fórum, que o Amon chegou. Ele pulou no colo da minha esposa. E a assistência social sempre dizia o seguinte, quem escolhe os pais não é os pais, é as crianças. E ela olhou e falou, ele escolheu vocês. E a nossa meta era ter também uma menina. Então nós podia adotar 2 crianças, mas não ia ter um espaço. E passou alguns meses depois, essa mesma assistente social me mandou um áudio dizendo que tinha um menino. E eu falei, ih, Samia, é o nome da assistente social. Ih, Samia, é menino. Você quer conhecer, Vivan? Eu falei, se eu for conhecer, eu não vou dizer não nunca. Você sabe que a Kátia é uma menina. Mas eu vou conversar com ela. E eu lembro que eu saí desesperado e fui lá no serviço dela e falei, ó, escuta esse áudio. Ela escutou, pôs a mão assim e falou assim, ah, pai, mas não era uma menina? Eu falei, mãe, é você que decide. Mas não diga pra gente conhecer, porque se conhecer, você me conhece. Eu levo embora. Eu vai ficar comigo. Vai ser nosso filho. E ela falou, não, mas eu quero a menina. E aí quando eu tava saindo do lugar onde nós estávamos, do serviço dela, ela gritou, amor, não fale nada. Não fale nada. Eu vou pensar. E aí quando nós estávamos à noite em casa, ela olhou para mim e falou assim, amor, eu não sei, mas eu sinto que a gente tem que conhecer essa criança. Eu falei, amor, se nós conhecer, a gente vai ficar. Eu não vou virar as costas. Eu falei, amor, eu não sei, mas Deus está dizendo que a gente precisa conhecer. Eu falei, então vamos conhecer. Marcamos. E aí era numa cidadezinha próxima aqui de Ponta Porã. Inclusive lá nesse lugar tinha a família da minha esposa, da minha sogra, minha amada sogra. Morava dessa cidade, a cidade chama-se Antônio João. E aí assistentes sociais chegaram, conheciam a prima da minha esposa, já abriram o portão. E era um corredor comprido. E aquela criança saiu correndo e pulou no colo da minha esposa. Ela virou com os olhos cheios de lágrimas e falou, ele é meu filho. Eu falei, ele é nosso filho. Aquele dia foi um dia tão incrível. Aí a gente voltou para casa, chegamos, brincamos. À noite minha esposa foi dar um banho nele e sentiu uma bola do lado direito. Eu falei assim, vou apertar, se ele gritar a gente corre, né, pro hospital. Ele deu risada, falei, não é nada não. Mas mesmo assim eu falei, vamos ligar pra pediatra dos Piá e a gente conversa. Na época ela estava num evento fora do país. Ela falou, daqui uns 20 dias eu vou estar aí. Por isso que eu falei 23 dias. Então fazia 23 dias que o Pai Celestial tinha mandado ele para nós. Nós éramos a 5ª família. 3 rejeitaram ele. A 4ª nunca apareceu. E nós éramos a 5ª. Não rejeitaram por causa da doença, porque ninguém sabia da doença. Ninguém sabia da doença. Ninguém. E naquele 23º dia, quando a doutora foi olhar ele, ver, fazer os exames,
para fazer novos exames, coisa e tal. Minha esposa falou: olha, tem uma bolinha aí do lado da. Não era uma bolinha, era uma bola grande mesmo. E, e ela colocou a mão, ela gritou: é um tumor, eu não sei onde que é, e nós temos que correr com ele. Tinha 23 dias. Recentemente, em rede nacional, passou, não sei se vocês assistiram, um rapaz na cidade de Campo Grande, aqui na capital, que também com câncer terminal, ele fez o velório dele, fez uma festa no velório. Na verdade, ele fez um velório dele vivo mesmo. Por coincidência, a juíza da infância é a irmã dele. E hoje meu filho trabalha com ela no fórum. E eu lembro que eu cheguei, eles me chamaram lá porque não adoção você recebe todas as informações e por lei você não tá doente, então você tem que saber que estava doente, né? Mas ninguém sabia. E eu lembro que a juíza olhou para mim e falou assim: professor, o que o senhor vai fazer com a criança? Aí eu falei assim, eu fiz assim, falei: o que eu vou fazer com a criança? Ele é meu filho, vou levar ele onde puder, vou levar o mundo inteiro. Aí ela saiu, a assistente social olhou e falou assim: Vivan, não fique bravo com ela. Eu falei: mas o jeito que ela falou, o que eu vou fazer com ele? Dizer, meu filho. Ela falou assim: eu estou fazendo 30 anos de fora. Vocês foram a primeira família que não recusou. Eu falei: mas como é que vai recusar? Então, em relação, respondendo a sua pergunta, irmã, desde aquele dia, para nós, a gente sabia que era uma luta que ia demorar muito, mas era incrível, porque ele ia fazer a químio, e na primeira químio que ele fez, que ele tinha um ano e 6 meses mais ou menos, o médico falou: vai derrubar, vai fazer um negócio, ele vai ficar moado e coisa e tal, pode passar mal. Ele terminou a químio, ele olhou para a mãe dele, meio tipo: terminou, mãe? Ela falou: sim. Ele pulou da cama e saiu andando. E todas as vezes foram assim. Irmãos, a Kátia que está aqui, não sei se a Kátia ainda está aqui, a Kátia conviveu, a Kátia serviu missão comigo em Fortaleza, ela sabe toda a história. E ele só olhava e dizia para a mãe: mãe, me dá a mão. Dava a mão para ela. Irmãos, vocês podia furar ele o corpo inteiro, ele não soltava uma lágrima. Então, nós nunca perdemos a fé, nunca passou pela nossa cabeça. E mesmo com todo o sofrimento, quando o médico falou: não tem mais o que fazer, não tem mais nenhum tipo de tratamento que a gente pode fazer, mesmo assim a gente acreditava: não, vai ter um milagre, vai ser feito um milagre. Mas quando ele faleceu dentro da igreja, Deus ensinou nós, não só que as famílias são eternas, mas que a nossa fé, mesmo não podendo ter ele mais nos nossos braços, nós vamos ter ele um dia. Então, testifico, irmão, nunca passou pela minha cabeça, nunca passou pela cabeça da minha esposa, nem dos meus filhos. Pra vocês terem uma ideia, o Amon tem 5 anos. O Benjamin, se estivesse com nós, ele faria 5 anos agora em setembro. Eles têm 4, 5 meses de diferença, né? Então não tem assim uma coisa, mas a gente aprendeu com eles. São duas crianças incríveis, né? O Amon acabou de acordar, veio aqui. Eles trazem felicidade o tempo inteiro para nós. Então a nossa fé só aumentou. Nunca ponderamos nada em relação
a Deus: "Ô Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Poxa, nós tivemos um filho só, e agora temos dois, agora o Senhor levou um deles." Mas o Senhor, ele nunca reclamamos. Tanto não reclamamos que posso contar para vocês, nós estamos grávidos de novo. Nós estamos esperando agora a menina. Então a qualquer momento Deus vai enviar uma menina para nós. E aí nós vamos ter a menina que a gente sempre sonhou ter. E mais um filho do coração, que são incríveis. É isso, irmão. Obrigada, irmão. Alguém mais, gente, gostaria de fazer uma pergunta, compartilhar alguma coisa? A Cláudia falou aqui, o milagre foram vocês na vida dele, né? Quando o senhor falou que É vai isso. ter menina, eu fiquei pensando que o Já, senhor já preparou tudo para já. vir a menina certa. E para ver se você ter uma ideia, a gente sempre, quem escolheu o nome do nosso primeiro filho, Jared, fui eu, porque era o meu sonho de criança. Eu tenho que ter um filho chamado Jared. Minha esposa aceitou, tudo bem. Aí quando veio o Amon, o Jared estava servindo na missão lá em Porto. Você estava em qual cidade, filho? Tramandaí. Tramandaí ele estava. Nós ligamos pro presidente de missão, avisamos: "Ó, presidente, nosso filho, coisa e tal", contei a história rápida. Ele falou: "Não, pode ligar para ele." E nós ligamos, ele chorava muito, porque ele sabia que era o irmão dele. E eu falei: "Filho, você dá um nome." E ele falou: "Amon, pai." Eu falei: "Então é Amon." Aí quando veio o Benjamin, minha esposa falou, eu falei: "Amor, agora você dá um nome." Ela falou: "Benjamin." E veja como é que é as coisas. Meu irmão mais velho, que mora no Paraná, ele falou assim: "Tem uma série agora na Amazon Prime, que é A Casa de Davi. Quem puder assistir, assista. É fantástico." E aí, eu nunca tinha ligado, mas o rei Saul tinha uma filha chamada Mical. E a Mical eu fui estudar. Mical é a única mulher na Bíblia que expressou que amava um homem, que seria Davi. Então agora você já sabe que o nome da menina vai ser Mical. Eu tenho um Muito. sobrinho que chama Amon. Legal. Vocês são os primeiros que estão sabendo. Na verdade, só os irmãos de ontem à noite sabiam que era Mical. E vocês, nem minha família sabe. Agora a gente vai compartilhar o 42 vídeo com pessoas sua já sabem o nome família. do nosso filho. Agora a gente vai compartilhar com sua família o vídeo, irmão. Gente, quem Ah, gostaria, a gente ainda tem alguns minutinhos, 5 minutinhos. Eu não sei se alguém gostaria. Olha que vem a Mical. Muito bem, a Marcinha levantou a mão. obrigado. Márcia, Agora eu consegui ligar o microfone. É que eu tô no celular, é bem difícil. Mas, enfim, eu é bem difícil ouvir a história. Confesso que eu já chorei muito. Estou aqui fazendo minha missão, que eu sou missionária de serviço, pelo Family Search. Então, né, me identifiquei muito com a história, com toda a sua vida. Me emocionei bastante, claro, né, que sou mãe, sou avó. Então, a gente sente o tranco, né? Mas também frequento o templo de Assunção. Eu sou de Foz do Iguaçu. Sou Ai, que uma das legal. pioneiras da cidade, do evangelho aqui. A Estou senhora indo conheceu para meu irmão aí? possivelmente. Ele trabalhava, ele chama-se André Vivan, trabalhava numa farmácia, casada com a Karina. Pois é, e ele é de qual ala? Porque agora nós somos Não, estado. ele morava aí, agora ele mora em Pato Branco, já faz alguns anos. Eu conheço esse nome, por isso que eu estou falando, entendeu? Eu sou uma das pioneiras aqui de Foz. Frequento o Templo de Assunção já fazem alguns anos, desde que a gente saiu de Curitiba, que também é longe.
Nós estamos a 330 quilômetros de Assunção. É mais perto, bem mais perto. E uma novidade, o ano que vem eu estarei servindo missão no Templo de Assunção. Então, Que será maravilha. português. Ou virá português mais vezes, Vamos lá. né? E a minha questão é assim, é que você respondeu no final, desculpa. A sua gestação ali era, ai, que coisa mais linda. Esse é o Amon. Olha a E a camiseta. sua outra gestação, então, seria mais um filho do coração, mas você respondeu. Isso. Vai ser mais um filho do coração. Uma filha. Estamos só Era, esperando agora. era essa a questão, se era mais uma filha do coração. Obrigada, Márcia. Obrigada. Eu Agora que agradeço, Isabel. irmão. Obrigado. Pai, pai, pega essa lapeta também. Irmão, obrigada por o senhor ter é, aceitado, né, ter vindo aqui. E nas reuniões nossas, né, nas nossas aulas, eu senti. Falei assim, eu vou convidar o irmão. Né? Tipo assim, a gente tem que perguntar, né? Fazer o convite. Aí se a pessoa aceita, aí já é uma bênção. E eu vejo que, eu não sei, mas a minha pergunta é fácil aí, em Foz do Iguaçu, né, que você mora? Não, Ponta É, Porã. Eu moro. Ponta Porã, fácil adotar a criança? Ah, ó, esse aqui é o Jared, ó. Tudo bem? Prazer. Prazer. Aqui em Mato Grosso do Sul, aqui eu eu não sei nos outros estados. Não é, a adoção, infelizmente, tem uma burocracia muito grande. Você tem, se não me engano, hoje são em torno de 45 a 50 mil crianças que estão prontas para adoção. Tem o dobro de pessoas para adotar, mas eles fazem uma burocracia muito grande. Mas aqui em Mato Grosso do Sul é a mesma coisa, porém aqui você tem que fazer curso para poder. É um curso que a gente faz, o marido e a esposa fazem. Não pode ser juntos, tem que ser separados. Ah, o curso é muito rígido. Eu até estava na época que eu fiz o curso, eu falei, vou passar o vídeo aqui só para ver o que dá, né? Aí eu passei o vídeo, quando terminou o vídeo, apareceu um link assim dizendo para mim, braço Kátia, tudo de bom. Apareceu assim, você não assistiu o vídeo completamente, uma coisa assim. Então você tem, e é 2 meses de curso para daí você passar, depois assistente social e coisa e tal. Como não é uma cidade grande, nós temos aqui 90 mil habitantes, então nós levamos um tempo ali, mas foi uns 2 anos até o Amon vir. Até o Amon vir foi uns 2 anos mais ou menos. E o Benjamin veio 6 meses, mais ou menos, 5 meses, 6 meses depois. Porque o que acontece? Quando você faz, é até uma coisa que mexeu muito comigo. Porque quando você faz o processo, eles perguntam até a cor do cabelo. E você faz uma descrição da criança que você quer. E eu olhava para minha esposa e falei, mas peraí, mas como é que eu vou colocar aqui, meu pai do céu? O porco, o cabelo tem que ser preto, tem que ter o olho azul, tem que ser... E a princípio, no início, a gente queria até 1 ano de idade, né? E aí, durante o curso, a gente viu que todo mundo pensa igual, né? E aí as outras crianças vão ficando. Daí foi quando nós tomamos a decisão que não. Que podia ser mais de 1 ano. E colocamos, se tivesse irmãos, vinha todo mundo para casa. E assim foi. Uma coisa que Mas o amor. interessante, desculpa, uma Pode coisa falar. interessante nesse processo da lei ali é que quando nós somos membros da igreja, nós temos algumas vantagens. Por ter o evangelho, por ser uma família composta íntegra, né, firme, por ter um evangelho.
Deixa eu ver se eu consigo. Eu sei que o tempo já está quase extinguindo. Deixa eu ver se eu mostrar aqui para vocês algo que. Deixa eu ver se eu acho aqui foda. Aqui. Tá, peraí. Só um pouquinho, irmão. Só. Eu sei que já tá tarde para vocês, mas só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui um negócio. Onde que tá, filho? Compartilha. Hã? Compartilha. Tá, não. Aqui? Tá. Estão vendo a foto? Sim. Então Sim. esse foi o dia que nós se selamos a eles. Que lindo! Esse foi o dia do nosso selamento a eles. Olha lá. Hã? Esse foi o dia que a gente selou a eles e foi um ano antes do falecimento dele. Que quando o Jared nasceu, a gente já tinha nascido no convênio, né? Foi uma experiência fantástica na época, né? Porque quando os dois entraram a irmã que conhece lá o Templo de Assunção, quando eles entraram na sala de selamento, né? Eles ficaram correndo pra lá e pra cá. Eles sem brincadeira, teve uma hora que eles estavam os dois em cima do altar, deitados. E eu falei, meu pai do céu. E o selador, o senhor bem velhinho, olhando. E ele deixou, ele falou, só deixa. E aí eles corriam pra cá, e corriam pra cá, e corriam pra cá. E aí eu lembro que a hora que ele foi fazer a cerimônia, né? Então a gente sabe, tem que colocar as mãos, né? Um no outro. E quem diz que eles faziam isso? E aí, quando a gente percebeu, o Benjamin estava nas costas do selador. Ele ficou aqui em cima. E o Amon ficou do outro lado. O Jared de um lado, a minha esposa do outro. E o irmão com ele aqui. E o irmão tentando fazer, não, vamos pôr a mão aqui, vamos fazer isso. Eu só lembro que ele falou assim: vocês estão selados. Por toda a eternidade. Foi muito especial, foi muito especial. Foi grande. E esse foi o dia que nós selamos ele. Então, nós temos todo o documento, é tudo. Também foi outra bênção nossa. O Amon acho que demorou uns 2 meses só para sair a certidão. O do Benjamin, depois que a juíza me perguntou o que ia fazer, ela me ligaram no outro dia e perguntaram o que podiam fazer, né? Se ela podia fazer uma procuração, uma licença, alguma coisa para levar para algum lugar para fazer o tratamento. Falei, não, já está tudo encaminhado. A própria médica encaminhou. Aí me deu, o espírito tocou. Eu falei, sim, eu tenho. Eu quero a certidão de nascimento dele. No nosso nome. Só isso. Falei, se a senhora fizer isso para mim já é. Eu já estou feliz. 35 dias depois, a certidão estava já no nosso nome, já não tinha mais problema. É isso, vamos abençoar. Irmão, nós gostaríamos de agradecer de coração, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Não sei se a sua esposa ainda está aí do lado, mas nós gostaríamos de conhecer a mãe heroína. Ela foi ali no. Vê se ela. Acho que ela entrou no banheiro ali. Ela é do quarto. Foi pro quarto? Pera aí. E depois, irmão, se o senhor Tá quiser vindo. dar as últimas considerações, né? E aí a gente termina com uma oração. Tá. Márcia, você que está aí com uma blusa vermelha, toda alegre e sorridente, você poderia fazer a nossa última oração depois das considerações finais do irmão? Posso fazer oração
e já ver quando é que eles têm a próxima caravana para Assunção, porque nós estamos tendo uma por mês. Assim eu conheço. Acabamos de chegar. Acabaram de chegar sábado. Irmão, O povo acabou de chegar de sábado de lá. irmão, alguém escreveu Ah, aqui que a gente meu, precisa ter a visita de vocês novamente quando a Mical chegar, tá, para pode saber das deixar. Ah, minha esposa. atualizações. Então, Kátia, Olá, prazer. Muito obrigada por permitir que o seu prazer. esposo compartilhasse com a gente a história de vocês, que é linda. Vocês parecem que são uma Sim, eu família estava ouvindo. abençoada, viu? E para terminar, Somos. a próxima oportunidade que a gente tiver, né? Olha, o nome da família diz tudo, viva! Nós gostaríamos de ter a família de vocês de volta conosco para compartilhar um pouquinho mais da história de vocês, que eu tenho certeza que foi um bálsamo para muita gente. Assim, tem histórias pessoais de pessoas aqui no grupo que eu tenho certeza que foram tocadas pela experiência de vocês. Às vezes a gente não sabe como é que o Senhor atua, né? A gente não sabe por que o nosso palestrante não pôde vir, né? Porque a Isabel tinha que estar na classe do seu esposo, mas por algum motivo que é alheio a todos nós, somente o Senhor sabe, vocês teriam que estar aqui nesse momento, hoje, para responder muitas orações. Eu gostaria de deixar com vocês as considerações finais. Eu não sei se a Kátia gostaria de compartilhar o testemunho, o irmão Ivan, no Anderson, mas eu vi que as pessoas o chamam de Ivan, pudesse compartilhar conosco Viva. suas considerações finais, e aí a Márcia faz a última oração para a gente. Kátia, não sei se tu Só gostaria. obrigada pelo carinho de vocês. Sim, eu vou falar. Obrigada pelas palavras das suas palavras, sabe? É, foi um processo desde o princípio muito difícil, mas o Benjamin, eu sempre falei que ele foi e é o nosso anjo, né? E eu tenho certeza, desde o princípio o Pai Celestial sempre esteve conosco. E eu tenho certeza, se a gente não tivesse evangelho em nossas vidas, não sei como seria. Porque ficar num hospital com uma criança, por mais que seja doloroso, e com o Benjamin, eu vou falar para vocês, foi muito mais leve pelo que ele foi, sabe? Ele nunca foi uma criança de reclamar, nunca sentiu dor, sabe? Então isso eu acredito tudo que seja o Pai Celestial. E eu quero prestar meu testemunho que eu sei que esse evangelho é verdadeiro, que é o lugar onde a gente sempre tem que estar, é dentro da igreja e principalmente dentro do templo. Que nós estamos fazendo a nossa parte para a gente estar novamente lá na eternidade com Ele. E eu sei que Ele está aguardando nós com aquele olhar sereno dele de sempre, tá? Quero deixar esse meu pequeno testemunho em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, muito obrigado. Foi um privilégio estar com vocês. Obrigado, Isabel. Não, se eu tenho algum pedido a fazer, meu único pedido, não acabem com o grupo, por favor. Ampliem, vão aumentar mais, porque são momentos desses, né? Começar uma semana ouvindo o testemunho de uma pessoa, ouvindo algo, né, inspirador, nos ajuda a crescer, se tornar melhores pessoas. Como eu disse, não para os outros, mas para nós mesmos, né? Para que a gente possa cuidar de cada um, cuidar daqueles que a gente ama, né? Principalmente a nossa família, né? Então isso é importante. Que o Pai Celestial abençoe cada um de vocês, seus familiares, que a gente possa continuar sempre juntos nesse evangelho que é maravilhoso, que é um evangelho da alegria, é a igreja da alegria, não tem jeito. E que o Pai Celestial abençoe vocês. Muito obrigado.
Muito bem. Márcia, você pode fazer a última oração para a gente, minha flor? Bondoso e amado Deus, é com carinho que nós te agradecemos por nós termos esse grupo tão especial a cada domingo, com tanto esforço, mas ele está aqui. Nós te agradecemos, Pai, pela tecnologia que faz com que nós estejamos próximos uns dos outros. Nós te agradecemos, Senhor, por vivermos nesses últimos dias onde temos o teu evangelho completo, verdadeiro, fidedigno, com todos os convênios do tempo. Agradecemos-te por conhecer o propósito do teu evangelho, o teu propósito das famílias, e agradecemos principalmente, Pai, por fazermos parte disso tudo. E te pedimos que, por favor, nos ajude a sermos pessoas melhores a cada dia. Nos ajude, Pai, a seguir esse caminho de volta ao lar celestial. Obrigada, Pai, pelo teu amor. Nós o amamos, Senhor. Obrigada, Pai. Em nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada por nos Amém. ter Espírito.